Eis que um belo dia você está acompanhando o mercado e a bolsa começa a despencar. Um monte de notícia negativa, Trump, guerra comercial, enfim, qualquer coisa que tenha feito o mercado panicar. Dependendo do teu perfil, de como você se comporta, da geração, do ano que você nasceu, você pode ter ficado mais empolgado e ter comprado mais bolsa, pode ter ficado desesperado e vendido pouco. É óbvio que também isso depende da experiência que você tem com o mercado, do nível de conhecimento, mas a geração que você faz parte, a sua idade, conta muito para dizer a maneira que você investe, a maneira que você acumula capital, acumula patrimônio ao longo do tempo. Isso principalmente quando a gente fala de Brasil, que é um país que teve diversos planos econômicos e moedas ao longo do nosso tempo. E você sabe como cada geração estuda para certificação financeira, Maia? Tudo com a FK Partners. Isso aí independe da geração. Todo mundo, seja o Boomer, geração Z ou Millennial, estuda com a FK Partners. Bom, pessoal, sou Paulo Sodré, sou professor aqui na FK Partners, que é a melhor escola de finanças da América Latina. Trabalho na área de renda fixa de um grande banco aqui do Brasil. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre a diferença que as gerações guardam dinheiro, principalmente aqui no Brasil. Poupança no Brasil, no sentido de acúmulo de recursos, não é um assunto tão simples. Uma das condições necessárias para que um país possa poupar muito é ter uma população com um alto nível de renda. Além disso, ter uma equalidade na distribuição da sua riqueza, coisas que ainda no Brasil sempre foram e ainda são uma realidade um pouquinho distante. Um estudo muito bacana do Banco Central, publicado ali em 2021, que mostra o relatório de poupança das famílias brasileiras, ele vê que a maior parte das famílias que ganha até 2 salários mínimos e meio e consegue poupar, tem a maior parte das suas poupanças em imóveis. As que ganham mais de 2 salários mínimos e meio, tem a maior parte das suas poupanças em aplicações financeiras. E dá para perceber isso, né? Porque é difícil para uma família de baixa renda conseguir poupar e no imóvel ele consegue um financiamento, um crédito e acaba fazendo algum patrimônio por conta de um financiamento de longuíssimo prazo. Se a gente olha para gerações passadas, a gente sempre conviveu com taxas de inflação elevadíssimas. Se hoje a gente tem uma meta de inflação de 3% e a gente fica bastante preocupado com uma inflação que está na casa de 5,5% e fica preocupado se ela pode chegar em 6%, esse cenário já foi muito pior no passado. Nos anos 50, a gente tinha uma inflação que sempre ficava lá entre 10% e 40% ao ano. Nos anos 60, em alguns anos a inflação chegou a bater perto de 100%. Nos anos 70, em alguns anos chegava a 50%, 80%. E a gente chegou em um cenário hiperinflacionário, onde tínhamos inflação de 80% ao mês no final dos anos 80 e chegamos a ter uma inflação de mais de 2.000% ao ano nos anos 90, no pré-plano real. Então, o que a gente teve no Brasil foi gerações passadas acostumadas a guardar dinheiro em coisas tangíveis. Então, na época dos nossos avós, lá muito tempo atrás, ou você guardava dinheiro debaixo do colchão, mas o dinheiro debaixo do colchão tinha um problema, ele perdia valor, então quem acumulava algum recurso corria para comprar imóvel, comprava barra de ouro e guardava no cofre do banco, porque o ouro ele não desvalorizava. Nas gerações dos baby boomers ali no começo dos anos 60, já tinha uma outra cabeça, né? A inflação brasileira vai acelerando depois dos anos 60, as políticas econômicas de expansão de gastos, de incentivo às matrizes de desenvolvimento por meio de expansões fiscais, por meio de governo financiando infraestrutura, trazem políticas fiscais de bastante déficit, que em contrapartida geram inflações elevadíssimas. As gerações que vêm pós-baby boomers, então ali falando do final dos baby boomers dos anos 60, dos que nascem ali nos anos 70 e 80, tem por característica correr no supermercado para comprar tudo que dá, porque foram acostumados na vida adulta a ver uma inflação de 70% a 80% ao mês, a conviver com uma hiperinflação e com uma hiperinflação que foi duradoura de certo modo. Então, o brasileiro, que até hoje ainda é um pouco jovem, que está ali na faixa dos 50, 60 anos, tem uma memória muito viva do que era o período de hiperinflação e isso afetou muito a maneira
maneira como essas pessoas pouparam dinheiro. Então, se hoje a gente tem uma geração pós-94 que está acostumada com estabilidade, com uma inflação controlada na casa de 4, 5%, se hoje a gente tem uma meta de inflação de 3% no Brasil, isso há 30 anos atrás parecia um pouco impensável. Isso aconteceu graças ao Plano Real e às políticas econômicas que permitiram uma estabilidade da moeda e uma estabilidade fiscal. E é depois desse momento de mais de 2.000% de inflação, que vem também de inúmeros planos econômicos fracassados, como o Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Collor, que vem a grande virada de jogo para a estabilidade econômica brasileira, que é a mudança de moeda em 94 com a introdução do Plano Real. O Plano Real vai mudar tudo, porque é finalmente uma medida econômica que consegue estabilizar a inflação brasileira com uma mudança de moeda que funciona. O real adota a URV como uma medida de conversão e adota o dólar como uma âncora cambial para que haja o fim da inércia inflacionária no Brasil. O diagnóstico foi muito legal da equipe econômica. Perceberam que existia, na verdade, uma inflação muito persistente na cabeça do povo e que estava também já enraizada na economia brasileira, estava indexada nos contratos, e que se eles conseguissem desindexar essa economia, tirar a inércia da cabeça do pessoal, a inflação brasileira poderia acabar e eles precisavam de uma âncora, e o dólar foi usado como essa âncora. Obviamente também tiveram outras medidas no plano, uma âncora fiscal, uma política fiscal forte, mas foi uma primeira etapa que funcionou muito bem e a inflação brasileira, a hiperinflação, ela foi derrotada. Essa virada de chave faz com que as pessoas tenham uma maneira diferente de fazer conta, faz com que as pessoas tenham uma capacidade maior de poupar dinheiro, faz com que elas tenham uma estabilidade maior e uma maneira mais tranquila de fazer projeções financeiras. Também, após isso, nos anos 2000, tem o desenvolvimento do sistema financeiro nacional e o mercado de capitais brasileiro começa a ter uma cara nova, por muitos anos, pela primeira vez, pintado com uma estabilidade. Então, somente pós-94 que a gente começa a ter uma estabilidade maior e o mercado de capitais começa a ter uma possibilidade de maior desenvolvimento. Isso influencia muito a maneira com que as pessoas veem dinheiro, porque se antes somente imóvel era um bom investimento, caderneta de poupança era um bom investimento porque corrigia a inflação do período, corrigia a inflação do mês, então seu dinheiro não desvalorizava. Então, para quem acumulava recurso, não conseguia comprar todo o dinheiro do mês ali em comida, tinha que comprar alguma coisa, algum ativo real, uma caderneta de poupança ajudava naquela época. Esse tipo de prática vai ficando defasado dentro da sociedade brasileira. E pessoas hoje, já com mais de 40 anos, que tem 40 abaixo, que eram crianças nessa época, já começam a ter uma percepção diferente de como acumular recursos e como ganhar dinheiro e como poupar ao longo do tempo. O investimento em bolsa de valores aqui no Brasil, ainda por N motivos, não é tão popular, começou a se popularizar muito mais na última década, nos últimos 10 anos, mas ainda o Brasil é um país de juros muito altos. Hoje a gente está falando, no momento desse vídeo aqui, é 14,75, então um país com juros de 14,75% ao ano e uma inflação na casa de 5,5% oferece uma taxa de juro real, uma taxa de juros muito alta, acaba desincentivando um pouco o investimento em bolsa de valores, que no final se tornar sócio de empresas é de fato tomar um pouco mais de risco. Os Estados Unidos, que é um país onde boa parte da população, ou a maior parte dela, investe em bolsa de valores, é um país que tem estruturalmente uma taxa de juros muito baixa e uma mentalidade muito grande pró-negócios. No Brasil ainda temos uma taxa de juros bastante alta de forma estrutural, então aqui os investimentos em renda fixa ainda são bastante populares. As gerações atuais sempre buscam entender mais como elas podem rentabilizar a sua carteira, como elas podem rentabilizar os seus investimentos, e isso passa uma credibilidade muito grande para o amadurecimento do mercado financeiro, novos produtos vêm sendo desenvolvidos, novos profissionais vêm sendo formados e novas necessidades de entrega vêm sendo necessárias para que a gente consiga atender essa demanda da geração atual por novos produtos, por rentabilidade, por proteção patrimonial, porque o jogo de acúmulo de recursos e de riqueza hoje é muito diferente do que era 40, 50 anos atrás. Hoje a gente tem uma economia com maior estabilidade e quando a gente fala dos problemas de hoje, uma inflação um pouquinho mais alta, mais baixa, um problema fiscal maior ou menor, ainda são problemas muito mais tranquilos comparado com a loucura que era o Brasil de 40, de 35 anos atrás. Então, isso tudo impactou a maneira como o brasileiro guardou dinheiro e provavelmente daqui para frente a gente vai ter gerações que têm uma cabeça diferente e que pensam de uma forma muito diferente
dos nossos avós, dos nossos pais, que lá atrás tinha uma situação de um cenário hiperinflacionário e que atrapalhava muito a dinâmica de mercado naquele tempo. Pensando agora nas gerações mais novas, né, nascidos ali perto por volta de 2010 e que já estão entrando no mercado de trabalho, a realidade dele já é muito diferente. Ou de você que é dessa geração e está assistindo esse vídeo e planeja trabalhar no mercado financeiro, você já cresceu em um mundo tecnológico, com internet, com muita informação. Na pandemia a gente teve um recorde de taxa de juros baixíssima, de bolsa de valores subindo bastante. Então foram contextos muito diferentes do que existiam ainda, em um cenário muito mais extremo do que acontecia em décadas passadas que a gente falou agora há pouco no vídeo. E, geralmente o que o Baby Boomer fazia para fazer investimento? Ele ia lá no gerente do banco, o gerente do banco recomendava um fundo que tinha ação da Petrobras, o fundo cobrava uma taxa de administração de 5%, colocava o restante em previdência privada e uma renda fixa que pagava 90% do CDI, o restante em caderneta de poupança. E assim que o Boomer investia. Chega para a outra, qual que é a outra geração? A geração X, que é logo depois do Baby Boomer, aí ele já tá um pouquinho mais esperto, mas assim, vivenciou a hiperinflação dos anos 90. Então, corre para estocar comida logo quando recebe salário, pega dinheiro, coloca caderneta de poupança, o que sobra, compra imóvel, né? Se sobra alguma coisa, compra imóvel porque imóvel não desvaloriza, imóvel é o melhor investimento do mundo. Aí tem estabilidade financeira em 94, muda para os millennials. O millennial já tem uma cabeça mais de estabilidade, então vai guardando dinheiro, vai colocando numa renda fixa, começa a olhar um pouquinho de bolsa, dependendo da idade do milênio, pegou aquele boom na bolsa brasileira dos anos 2000, que a bolsa brasileira multiplica por 10 vezes em dólar, então começa a interessar um pouquinho mais por bolsa de valores. E aí a geração mais atual, que é a geração Z, a galera do TikTok, a geração Z da galera do TikTok, eles já começam a olhar o day trade, olhar para a bolsa de valores e buscar mais investimentos com um pouquinho mais de risco, talvez, mas se interessar pelos produtos que tem na corretora, por maior diversificação de carteira, diversificação patrimonial. Os millennials também olham bastante para isso, mas são gerações que tiveram maneiras diferentes de pensar investimento porque cresceram sob contextos diferentes. Em um contexto eram poucas opções de investimento, mercado pouco desenvolvido, inflação alta, em um segundo um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de opções de investimento, em um segundo com estabilidade e um mercado pujante oferecendo novas alternativas, corretoras sendo criadas, produtos de investimento mais acessíveis e mais atrativos, que também englobam todos. A gente sabe que para a gente convencer ali um boomer, convencer alguém da geração X a investir nos produtos mais modernos não é uma coisa tão fácil. Então, a maneira que cada um investe também é moldado pela forma como a qual eles foram criados e pelo contexto que eles viveram, e é por isso que é muito mais difícil para o nosso vô deixar de investir em imóvel, deixar de tirar o dinheiro da poupança para colocar, por exemplo, num fundo de renda fixa com pouca taxa de administração e que tem um risco baixo e rende ali seu 100% do DI. Agora, vocês imaginam a diferença de cada geração pensando em aposentadoria? O boomer, ele tinha aquela cabeça de trabalha lá até a idade de se aposentar, viveu na época que se aposentava com 50 e poucos anos, as previdências da época tinham uma tabela atuarial muito bacana, não consideravam que a taxa de natalidade da população diminuiria com uma agilidade tão grande e garantia que as pessoas iriam se aposentar bastante cedo, também não contavam que a expectativa de vida subiria tão rápido, então era muito fácil garantir a aposentadoria para todo mundo. Eis o que acontece, as pessoas agora vivem muito mais e as pessoas agora também nascem cada vez menos, as pessoas têm menos filhos, então é mais gente aposentado para menos gente trabalhando. E o pulo do gato, será que o brasileiro agora gera mais resultado, tá mais produtivo? Não necessariamente. Então, às vezes a gente não consegue gerar tanto recurso assim para pagar a aposentadoria da turma que vai se aposentar ainda. Então o boomer ele estava mais tranquilo, tinha aposentadoria garantida pelo governo, comprava os imóveis com o dinheiro que sobrava, colocava para aluguel e era tudo bonito. Chega para a geração X, ele já tá pensando, poxa, eu preciso ter alguma coisa ali para me aposentar porque eu não vou ganhar tanto dinheiro na minha aposentadoria, então eu vou lá no meu gerente de banco para fazer uma previdência privada e isso vai me ajudar para quando eu parar de trabalhar. O millennial já tem uma cabeça totalmente diferente, porque ele já tá ali na faixa dos seus 30 e poucos anos, já viu que se aposentar não vai ser um negócio tão fácil para a geração dele, já tá poupando dinheiro para buscar construir uma nova forma de renda, já tá procurando uma outra maneira
maneira de ganhar dinheiro, então tem uma forma mais ativa de pensar em juntar dinheiro para garantir a aposentadoria, e a geração Z, que está começando agora a sair da fralda, está achando que vai pegar um Wi-Fi legal e viver de TikTok na Grécia. Então, essa é a maneira que cada geração tende a pensar sobre aposentadoria. Aqui, a mentalidade da geração atual vai ser ainda mais diferente e o mercado de capitais muito provavelmente vai ter mais alternativas do que existiam há 10 anos atrás. Só para um exemplo, há 14 anos começaram as debêntures de infraestrutura, que é um grande mercado no Brasil hoje na área de renda fixa. Então, o mercado ele é dinâmico, ele está em constante mudanças, ele está em constante crescimento e existe oportunidade para muitos novos produtos e para uma geração inteira que vem desenvolver carreira nesse mercado. E se você está buscando ingressar no mercado, deveria considerar se certificar com a FK Partners, que a gente prepara alunos há mais de décadas para fazer as melhores certificações nacionais e internacionais, como o CFA, o CAIA, aqui no Brasil, o CFP, o CFG, o CGA. É uma ótima maneira de abrir portas, de dar uma credencial de que você tem um bom nível técnico, de que você é resiliente, que você é interessado, é dedicado, as pessoas vão querer conversar com você e, obviamente, aqui o ambiente da escola é uma ótima maneira de ganhar o networking. Então, vem estudar com a gente, espero vê-los em sala de aula. Um grande abraço.